Bem-vindos ao Casos de Sangue. Hoje eu venho contar para vocês um caso horripilante. O massacre de Pike County. O caso envolvendo o crime contra 8 membros da família Rhoden tornou-se um dos mais notórios e complexos em Ohio, da noite para o dia. O lema, um por todos e todos por um, tornou-se fatal para cada membro da família. Apenas as crianças menores foram poupadas da violência em massa. A investigação abrangeu mais de 10 estados nos Estados Unidos. Os detetives realizaram mais de 600 entrevistas, coletando cerca de 700 depoimentos de testemunhas. Várias teorias foram consideradas: autoagressão, retaliação por traficantes de substâncias ilegais e sacrifícios em cultos. O procurador-geral Mike DeWine até suspeitou que os moradores locais estivessem ocultando informações cruciais. Parecia que a investigação havia chegado a um beco sem saída, até que chegou um momento em que uma solução óbvia se tornou aparente. Como se vê, as situações mais complexas frequentemente têm raízes simples. Esta história ilustra como laços familiares se transformaram em um banho de sangue em Pike County. O início de uma tragédia. Tudo começou com uma simples paixão. Hannah Mae Rhoden tinha 13 anos quando conheceu Edward Jake Wagner, de 18 anos. O jovem a convidou para o baile de formatura e, a partir daquela noite, eles se tornaram inseparáveis. Seu relacionamento provocou sentimentos mistos. Indiscutivelmente, o amor que floresceu entre eles era visível a olho nu. Por outro lado, a diferença de idade levantava muitas questões e dúvidas. No entanto, os pais do jovem casal não obstruíram seu relacionamento. Afinal, todos já tinham sido jovens um dia. Com o tempo, as famílias Rhoden e Wagner começaram a passar fins de semana e festas juntos. O amor era apaixonado e despreocupado. Quando Hannah completou 15 anos, ela anunciou sua gravidez. Ao ouvir a notícia, Jake ficou extasiado. Ele antecipava o quão encantada sua família ficaria com o novo membro. Os Wagner valorizavam muito as tradições e a linhagem, por isso adoravam crianças. Nelas, viam a continuação de sua linhagem. Até mesmo nomes ancestrais eram passados de geração em geração. O pai de Jake se chamava George Wagner III e seu irmão George Wagner IV. Os Rhoden, por outro lado, tinham uma abordagem mais simples e menos ostentosa em relação às crianças, mas isso não diminuía seus valores familiares. Christopher e Dana Rhoden, pais de Hannah, permaneceram muito próximos e unidos mesmo após o divórcio. Eles amavam seus 3 filhos e dedicavam suas vidas ao bem-estar deles. Ao contrário dos Wagner, a família Rhoden tinha uma renda modesta. Christopher, de 40 anos, trabalhava como faz-tudo no complexo familiar Big Bear Lake, enquanto Dana, de 37 anos, era auxiliar de enfermagem em um centro de reabilitação juvenil. Mesmo assim, eles conseguiram incutir humanidade e diligência em Christopher Jr. Todos estavam empolgados com a chegada da pequena Sophie. Para celebrar seu aniversário, uma grande festa foi organizada. Logo depois, Jake sugeriu que Hannah se mudasse com ele e sua família, argumentando que isso tornaria a vida mais confortável para ambos. Um ponto difícil de contestar quando se vive em um trailer. Sua lógica parecia sensata, mas Hannah recusou. Àquela altura, ela havia chegado a entender melhor seu parceiro e viu o convite como uma tentativa de limitar sua independência. Além disso, o jovem outrora atencioso e carinhoso havia se tornado desconfiado e agressivo. Um amor que se tornou obsessão. Jake havia recorrido à agressão física em várias ocasiões. Seu comportamento rude esfriou os sentimentos de Hannah por ele. Sua recusa tornou-se um ponto de discórdia para os Wagner. Agora, cada um dos pais de Sophie estava determinado a obter a custódia total da menina. As famílias começaram a defender seus próprios interesses. Movido por seu desejo, Jake chegou ao ponto de ameaçar sua amada. Irritado por ela se recusar a assinar um documento transferindo os direitos de custódia para ele e seu irmão, em um acesso de raiva, ele uma vez lhe enviou uma mensagem dizendo que, se necessário, a tomaria à força. Se você realmente a amasse, não resistiria. Você já teria entregado ela há muito tempo para ser criada em um ambiente saudável. Ele alegou. Por algum motivo,
Ele acreditava que os Roden representavam um perigo para Sophie. Tais conversas continuaram por 2 anos, durante os quais Jake se tornou mais tirânico. Hannah se cansou do controle total e, em março de 2015, terminou completamente o relacionamento. Além disso, ela havia descoberto algo alarmante. Descobriu-se que o irmão de Jake, George IV, havia obtido a custódia de um filho, ameaçando a mãe do menino com uma arma. Isso confirmou que os Wagner viam a coerção moral e física como meios aceitáveis. Para se proteger e proteger sua filha dessa família inescrupulosa, a jovem Roden decidiu se distanciar. Ela queria criar sua filha sozinha, enquanto trabalhava como auxiliar de enfermagem e terminava seus estudos. A situação piorou quando todos souberam da segunda gravidez de Hannah. Embora ela afirmasse que a criança era de outro homem, Jake tinha suas dúvidas. Ele tentou descobrir se ela estava vendo outra pessoa. Então, em dezembro de 2015, hackeou suas contas de mídia social, mas não encontrou nada incriminador. Ao final de sua busca, ele notou que a mulher estava se comunicando com a ex-sogra de George IV, o que despertou um interesse genuíno. Logo se seguiu um processo judicial, durante o qual a família Wagner interagiu repetidamente com a mulher. Eles terão que me eliminar antes que possam obter a custódia da minha filha, Hannah escreveu em sua mensagem. Jake compartilhou os detalhes da correspondência com sua família, enfurecendo-os. Então sua avó materna, Rita Newcomb, de 65 anos, forjou um documento importante relativo à custódia. Além disso, durante uma sessão do tribunal para determinar a residência da neta, Christopher Roden e George Wagner III tiveram uma séria desavença. Por fim, o relacionamento entre as famílias se deteriorou completamente. Logo, uma ideia terrível ocorreu à família Wagner. Hannah era tão pouco cooperativa que eles sentiram a necessidade de eliminá-la, bem como toda a família Roden, que poderia reivindicar a custódia de Sophie. O plano macabro. Esse pensamento insano se transformou em um plano monstruoso que se solidificou até o Natal de 2016. Os pensamentos das pessoas durante a época festiva geralmente se concentram no amor e na criação, o que não pode ser dito sobre o casal Wagner, que organizou uma votação. Foi decidido se eles implementariam seu plano. Todos os membros da família concordaram. A única coisa que restava era atribuir papéis e se preparar. 5 meses foram gastos estudando as casas dos Roden e as câmeras de vigilância, com atenção especial às suas rotinas diárias e horários de trabalho. Cada pessoa no plano criminoso era responsável por algo. Por exemplo, Angela Wagner comprou tênis para todos os membros da família usarem em um momento predeterminado. Para impedir que as vítimas buscassem ajuda, ela adquiriu um dispositivo especial para bloquear a comunicação, planejando instalá-lo secretamente nos telefones dos Roden. Para minimizar o ruído, George IV sugeriu fazer silenciadores caseiros. Ele também cuidou do transporte na noite do crime, visando garantir uma van que não chamasse a atenção. Sophie deveria ficar segura em casa com Angela, já que o tribunal havia concedido a Hannah e Jake a custódia conjunta. Os Wagner escolheram um momento em que era a vez deles de cuidar da menina, planejando meticulosamente cada detalhe para uma execução impecável. Na noite de 21 de abril de 2016, George Wagner III decidiu visitar Christopher Roden, supostamente para oferecer-lhe uma oportunidade de emprego que poderia melhorar sua situação financeira. A oferta de emprego era apenas um pretexto para entrar na casa. A noite do horror. Na manhã de 22 de abril de 2016, por volta das 8 horas, Bobbie Jo Manley, irmã de Dana Roden, entrou no trailer de Christopher. Ela fazia isso diariamente desde o dia em que ele lhe ofereceu um emprego. Bobbie cuidava dos animais pertencentes à família Roden. Ela notou que alguém estava dentro, o que era incomum para aquela hora, quando todos normalmente iam cuidar de seus afazeres. Dentro do trailer, em uma poça de sangue, estavam Christopher e Gary, seu primo de 38 anos. Os homens moravam juntos. Horrorizada, ela pegou o telefone e ligou para os serviços de emergência, relatando o que havia visto e solicitando assistência no endereço 477 Union Hill Road. Chocada, Bobbie seguiu para as casas de outros parentes. Ela bateu com força em uma das portas. Logo, um menino de 3 anos, filho de Clarence Roden, apareceu.
Ela perguntou onde estavam seus pais, mas o menino não respondeu, apenas apontando para a cama. Ao entrar na casa, ela gritou ao ver Clarence, de 20 anos, e Hannah Hazel, sua esposa. O casal estava morto, com seu bebê de 6 meses se mexendo entre eles, vivo, mas salpicado com o sangue de seus pais. Após a ligação de Bob para o 911, a polícia imediatamente se dirigiu para o endereço fornecido. Ao se aproximarem da propriedade dos Holden, eles foram parados por um vizinho. Sentindo que algo estava errado, ele pediu aos oficiais que verificassem mais 2 endereços de membros da família. Ele estava certo. No terceiro trailer, a polícia encontrou corpos ensanguentados. As vítimas foram identificadas como Dana, de 19 anos, e Christopher, de 16 anos. Os agressores pouparam a filha mais nova de Hannah, uma bebê de apenas alguns dias. Mais tarde, outra vítima foi descoberta. Kenneth, irmão de Holden, de 44 anos, que morava a 15 minutos a pé dos outros. Por volta das 14 horas, 8 vítimas haviam sido identificadas. Christopher, Dana, Clarence, Hannah Hazel, Christopher Jr., Hannah May, Kenneth e Gary. Os únicos sobreviventes foram crianças pequenas. Um menino de 3 anos, um bebê de 6 meses e um recém-nascido de apenas 4 dias, além de Sophie, de 2 anos, que estava na casa dos Wagner no momento do incidente. Após examinar os corpos, a polícia supôs que todas as vítimas haviam sido mortas durante o sono por ferimentos de bala. Os detetives posteriormente reconstituíram os eventos daquela noite. O patriarca da família estava acordado quando os atacantes invadiram a casa, como evidenciado por um ferimento em seu braço direito. Christopher tentou se defender, mas foi atingido com 9 tiros na cabeça, tronco e membros. 5 balas foram removidas do pescoço e da cabeça de Dana Holden. O restante da família foi morto por tiros na cabeça. Gary foi baleado 5 vezes. Christopher Jr. foi baleado 4 vezes. Clarence e sua esposa Hannah foram baleados 3 vezes cada. E Hannah May foi baleada 2 vezes. Kenneth foi o único a ser baleado 1 vez. No total, os agressores dispararam 32 tiros, alguns até post-mortem. Além disso, hematomas foram encontrados em alguns dos corpos, indicando abuso físico. Como ninguém nas proximidades ouviu nada, os investigadores concluíram que os perpetradores usaram silenciadores, indicando um ato cuidadosamente planejado e executado. Estava claro que as vítimas não eram aleatórias. Alguém queria vingança contra toda a família. Durante a busca, a polícia encontrou 5 cápsulas de Remington, de diferentes tipos, e uma bala não utilizada de um modelo diferente de arma. Além disso, a natureza dispersa dos trailers indicava que mais de uma pessoa havia cometido o crime. Leonard Manley, pai de Dana, afirmou que os criminosos conheciam bem os Holden. Caso contrário, os cães estariam latindo por toda Pike. A questão de quem ousou cometer tal ato manteve os policiais ocupados. O escritório do procurador-geral forneceu mais de $20 mil para o funeral da família Holden. Os falecidos foram enterrados em várias etapas. Em 28 de abril de 2016, Gary foi a primeira das vítimas a ser enterrada em South Shore, Kentucky. Ele foi seguido por Hannah Hazel, cujo adeus foi realizado em 1º de maio na vila de Otway, condado de Scioto, Ohio. As outras vítimas foram enterradas em 3 de maio em West Portsmouth, no mesmo condado. Muitos moradores locais vieram se despedir da família e prestar suas homenagens. Quanto ao destino das crianças sobreviventes, elas foram colocadas sob os cuidados de parentes. Uma onda de pânico varreu a vizinhança. A polícia instou os parentes dos Holden a tomarem as precauções necessárias e aconselhou todos os residentes de Pike a ficarem longe de suas casas durante a noite. O assassinato em massa a sangue frio indignou os moradores de todo o estado, que exigiram que os resultados da investigação fossem tornados públicos e que os perpetradores fossem presos o mais rápido possível. O empresário de Cincinnati, Jeff Ruby, ofereceu $25 mil por informações que ajudassem a prender e condenar os envolvidos no assassinato, mas posteriormente retirou a oferta de recompensa. Não menos que 100 indivíduos faziam parte da força-tarefa investigativa trabalhando no caso Holden. Após os funerais, como parte da investigação, 3 trailers pertencentes à família assassinada foram rebocados. No dia seguinte, vários outros veículos tiveram o mesmo destino, todos transportados para uma instalação segura.
Isso foi feito para preservar evidências e proteger os pertences pessoais dos falecidos. Após a investigação, estava planejado devolver os carros e equipamentos agrícolas da família aos parentes das vítimas. A investigação se desenrola. Especialistas forenses se juntaram à investigação. Os trailers foram meticulosamente examinados. No entanto, nenhum DNA dos suspeitos foi encontrado em nenhum deles. Câmeras haviam sido instaladas nas casas móveis, mas elas também não forneceram informações, pois haviam sido desativadas. Aqueles que planejaram o crime haviam pensado em cada detalhe, meticulosamente. Parecia não haver pistas significativas, até que os detetives descobriram algo. Plantações de cannabis foram encontradas em 3 cenas do crime. Em um local, havia cerca de 200 plantas. Os oficiais acreditavam que a cannabis era cultivada para venda, não para uso pessoal, levando à especulação sobre o envolvimento de traficantes de drogas mexicanos. No entanto, a quantidade de cannabis encontrada era muito insignificante para sugerir um ataque de um cartel inteiro. Em janeiro de 2017, um parente próximo da família Holden foi preso por tráfico de drogas, o que foi considerado uma mera coincidência. Leonard Manley declarou que sua filha não tinha envolvimento com as plantações de cannabis. Eles estão tentando arrastar Dana pela lama, e eu não gosto disso, ele afirmou. Alguns membros da família confirmaram que Christopher e Kenneth Roden, os irmãos mais velhos, cultivavam maconha, mas desconheciam qualquer cultivo em grande escala. A teoria de uma disputa familiar por dinheiro obtido criminalmente também foi desmentida. Junto com as substâncias proibidas, equipamentos especializados para a criação de galos de briga, bem como gaiolas com aves de briga, foram encontrados na propriedade dos Holden. Logo ficou claro que as lutas ilegais também não eram a causa dos homicídios. Meses se passaram sem descobrir o verdadeiro motivo por trás do crime. Chegou a um ponto em que, em 13 de abril de 2017, as autoridades locais anunciaram que não tinham evidências suficientes para fazer qualquer prisão. No entanto, o promotor Rob Junk declarou que a investigação estava em andamento, sugerindo que havia algumas pistas que ainda não estavam prontos para divulgar. Mais um ano se passou, e o segundo aniversário do crime em massa recebeu pouca atenção, sem cobertura na imprensa local, e nem o xerife nem o promotor comparecendo ao serviço memorial. Isso levou a comunidade a acreditar que a investigação havia estagnado. A verdade vem à tona. Inesperadamente, em 12 de maio de 2017, uma equipe SWAT invadiu uma casa em Pike County, a 10 milhas da cena do crime, inicialmente procurando por suspeitos, mas posteriormente revelou-se que estavam coletando evidências. Os detetives também vasculharam uma casa no condado de Adams, antes pertencente a Jake Wagner, embora ele a tivesse vendido na época. Em 20 de junho de 2017, a investigação mudou publicamente o foco para a família Wagner. Jake, de 26 anos, George IV, de 27, George III, de 47, e Angela, de 48, que moravam a 15 milhas das vítimas. Os Wagner haviam se mudado para Kenai, Alasca, citando dificuldades em permanecer na área. Eles alegaram ter amado a família Holden, afirmando que suas mortes lhes causaram imenso sofrimento. As palavras de Rob Junk de um ano antes se provaram verdadeiras, pois a investigação havia feito um avanço e agora buscava informações do público sobre os Wagner. Discussões sobre armas de fogo, munição, veículos, etc., de 2 anos atrás. Não demorou muito para que os suspeitos, ficando sem fundos, retornassem a Ohio, onde os detetives haviam reunido evidências suficientes para prisões, incluindo provar que Jake havia invadido a conta de Hannah. Durante o exame dos dispositivos da família Wagner, consultas de pesquisa relacionadas à tutela foram descobertas. Também foi descoberto que Angela havia comprado tênis para toda a família apenas algumas semanas antes do crime. O padrão da sola de um desses combinava com o encontrado em um dos trailers. Os oficiais acreditavam que Angela era a mente por trás do esquema horrífico, com Jake como o principal executor. De acordo com a investigação, cada membro da família estava envolvido no ato criminoso. Justiça é feita. Em 13 de novembro de 2018, o procurador-geral anunciou a prisão do casal Wagner, bem como de seus filhos.
Eles foram acusados de planejar e executar o término de vidas. Rita Newcomb, mãe de Angela, de 65 anos, e Frederica Wagner, mãe de George III, também foram presas. Elas enfrentaram acusações de perjúrio e obstrução da justiça. Em 2019, Rita Newcomb passou por uma análise de caligrafia que provou seu envolvimento na falsificação de um documento de tutela para Sophie. Mais tarde, para evitar a prisão, ela fez um acordo de confissão. As acusações contra Frederica Wagner foram retiradas em junho de 2019. Os outros Wagner permaneceram encarcerados, tendo se recusado a cooperar com a investigação. Eles negaram qualquer envolvimento nas mortes dos Roden e expressaram tristeza por sua passagem, desejando que os verdadeiros perpetradores fossem pegos. No entanto, em 22 de abril de 2021, 5 anos após o trágico incidente, Jake decidiu fazer um acordo com a promotoria. O acordo era que ele revelaria detalhes do crime em troca de todos os membros da família receberem sentenças de prisão perpétua em vez da pena de morte. Wagner Jr. admitiu ter tirado a vida de 5 das 8 pessoas. Assim, ele se declarou culpado de 23 acusações criminais, sendo 8 crimes graves. As acusações restantes incluíam invasão, conspiração, posse ilegal de munição perigosa, falsificação de provas e documentos, interceptação de telegramas e mensagens orais, uso não autorizado de propriedade, obstrução da justiça, envolvimento em atividades corruptas e conduta íntima ilegal com uma jovem. Ele indicou que eliminar a mãe era visto como a única maneira de garantir a custódia de sua filha. Ao tirar a vida de Hannah, ele se sentiu compelido a fazer o mesmo com os outros Roden, temendo que eles buscassem vingança e se recusassem a abrir mão da menina. A próxima a ser julgada foi Angela, em 10 de setembro. Ela se declarou culpada de conspiração para cometer crime agravado, roubo e adulteração de provas. Ela também concordou em testemunhar contra os outros réus. Em troca, a acusação de tirar uma vida foi retirada. Angela foi condenada a 30 anos de prisão. O julgamento de George Wagner IV começou em 28 de agosto de 2022. O homem negou qualquer envolvimento nos crimes, insistindo que estava completamente alheio. Por outro lado, a promotoria argumentou sua participação no planejamento, execução e ocultação dos crimes. Finalmente, George IV foi considerado culpado de 22 acusações e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O julgamento de George III ainda está para acontecer, sendo previsto para meados de janeiro de 2025. Apesar de toda sua família ter sido condenada, ele continua afirmando inocência, provavelmente enfrentando o mesmo destino que seu filho mais velho. As consequências. Este relacionamento outrora harmonioso terminou em tragédia. A loucura coletiva dos Wagner está além da compreensão e do perdão. Suas ações deixaram 3 crianças órfãs. O que será de Sophie quando ela crescer e perceber o que aconteceu? Em sua luta pela custódia e uma fachada de bem-estar, os Wagner privaram a jovem de pais amorosos, parentes e uma vida pacífica. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.